Almoço de domingo parte 0203. A Bíblia não apenas se tornou uma fonte de conhecimento espiritual, mas também um guia prático para a vida cotidiana. Odair começou a aplicar os ensinamentos em seu relacionamento com Cláudia e com os filhos. A prática do perdão, a importância da paciência e o valor da comunicação se tornaram pilares em sua nova abordagem familiar. Ele percebeu que, ao viver de acordo com os princípios bíblicos, estava não apenas cultivando um ambiente saudável para sua família, mas também se transformando em um homem melhor. O que mais empolgava Odair em sua nova jornada de fé era a luta do povo escolhido em busca da terra prometida. As histórias de perseverança, coragem e fé inabalável contidas na Bíblia capturaram sua imaginação de maneira profunda. Ele se via refletindo sobre a jornada dos israelitas, que enfrentaram desafios imensos, mas nunca desistiram do sonho de alcançar a terra que Deus havia prometido. Essa narrativa ressoava com seu próprio anseio por renovação e transformação. Odair se sentia inspirado pela determinação do povo de Israel, que, mesmo diante de adversidades e dúvidas, continuava a avançar com fé. Essa luta ressoava em seu coração como um chamado pessoal. Ele percebeu que sua própria jornada de reconciliação e recuperação exigia a mesma coragem e resiliência. Cada batalha enfrentada pelos israelitas, desde a travessia do deserto até a conquista de Canaã, representava não apenas um desafio, mas uma oportunidade de crescimento e fortalecimento da fé. Além disso, a metáfora da terra prometida tornou-se uma visão tangível para Odair. Ele começou a pensar na terra prometida não apenas como um lugar físico, mas como um estado de espírito, um espaço em sua vida onde ele poderia experimentar amor, paz e plenitude. Essa ideia o motivou a trabalhar arduamente para cultivar um lar que refletisse esses valores. Odair se dedicou a criar um ambiente de apoio e amor, onde sua família pudesse prosperar e se sentir segura, assim como o povo escolhido buscava a segurança e a prosperidade na terra que lhes foi prometida. Aprofundando-se no tema da luta do povo escolhido em busca da terra prometida, Odair começou a se identificar profundamente com a história do sionismo, um movimento que busca o retorno do povo judeu à sua terra ancestral, Israel. Essa identificação não surgiu apenas da curiosidade, mas como um reflexo de sua própria jornada de fé e de reconciliação. Ao estudar a história sionista, Odair se sentiu atraído pela resiliência e pela determinação de um povo que, ao longo de séculos, enfrentou perseguições e desafios, mas nunca perdeu a esperança de retornar à sua terra. Odair se envolveu em estudos sobre a cultura e a história do povo judeu, aprendendo sobre a diáspora e as lutas que enfrentaram ao longo dos anos. Ele se emocionou com relatos de pioneiros que haviam se estabelecido em Israel, construindo comunidades e cultivando a terra árida, transformando-a em um lugar vibrante e próspero. Esses relatos se tornaram uma fonte de inspiração para ele, refletindo a força do espírito humano diante das adversidades. Essa nova paixão por questões sionistas também o levou a participar de debates e encontros em sua comunidade religiosa. Odair começou a se envolver em atividades que promoviam a educação sobre o sionismo e a cultura judaica. Ele encontrou uma comunidade de pessoas que compartilhavam sua empolgação, e juntos discutiam as implicações históricas, políticas e sociais do movimento sionista. Essa nova rede de apoio ofereceu a Odair não apenas uma plataforma para expressar suas ideias, mas também um espaço para aprender e crescer espiritualmente. À medida que se aprofundava no sionismo, Odair também começou a fazer conexões entre a luta do povo judeu e sua própria vida. Ele percebeu que, assim como os sionistas, ele também estava em uma jornada de autodescoberta e busca por um lar, não apenas físico, mas emocional e espiritualismo. Essa realização o fez sentir-se mais fortalecido em sua fé, pois ele percebeu que a busca pela terra prometida não era apenas uma questão geográfica, mas uma luta interna para encontrar seu lugar no mundo. Ao se tornar um sionista, Odair não apenas encontrou um propósito renovado, mas também uma nova identidade. Essa transição foi crucial em sua jornada de fé, solidificando sua conexão com Cláudia e seus filhos, enquanto juntos eles continuavam a construir um lar fundamentado em amor, entendimento e um compromisso com valores que transcendem o tempo e o espaço.
Essa nova identidade ajudou a transformar sua vida e a fortalecer seus laços familiares, tornando-se uma fonte de esperança e inspiração para todos ao seu redor. Odair se reaproximou de Daniel Rosenbaum, um antigo amigo da Faculdade de Direito, que sempre se destacou por sua inteligência e carisma. Daniel, que se tornara um advogado respeitado e ativo na comunidade judaica de São Paulo, estava entusiasmado em reencontrar Odair, especialmente agora que ele estava explorando sua nova identidade sionista. Em uma das reuniões que organizaram, Daniel apresentou Odair a pessoas proeminentes da comunidade, incluindo líderes comunitários, empresários e acadêmicos que estavam profundamente envolvidos em iniciativas que promoviam a cultura e a história judaica. Entre eles estava Miriam Goldstein, uma renomada ativista social que dedicava sua vida a causas que apoiavam Israel e os direitos humanos. Sua paixão e eloquência cativaram Odair, que viu nela uma inspiração e uma mentora. A conexão com Daniel e os membros da comunidade judaica abriu novas portas para Odair. Ele foi convidado a participar de eventos, palestras e reuniões que abordavam questões importantes sobre a identidade judaica, o sionismo e a relação com Israel. Essa imersão no seio da comunidade o ajudou a fortalecer seu entendimento sobre a história do povo judeu, assim como suas lutas e conquistas. Ao se envolver mais com a comunidade, Odair também começou a perceber a importância de se unir a pessoas que compartilhavam suas paixões e crenças. A amizade renovada com Daniel se tornou um pilar em sua vida, fornecendo não apenas um suporte emocional, mas também um sentido de pertencimento a algo maior. Juntos, eles discutiam ideias, planejavam eventos e colaboravam em projetos que visavam fortalecer os laços entre as comunidades judaicas e a sociedade em geral. Através dessas conexões, Odair encontrou um novo propósito e uma rede de apoio que reforçavam seu compromisso com sua fé e sua nova identidade como sionista. Ele sentiu que estava finalmente em casa, cercado por pessoas que compreendiam e valorizavam a importância da luta pela terra prometida e o legado do povo judeu. Certo dia, Daniel procurou Odair com um pedido especial. Ele precisava de ajuda para recepcionar Davi Levy, o chefe de gabinete da chancelaria da América Latina. Davi era um influente político israelense, conhecido por sua longa trajetória na diplomacia e pela promoção das relações entre Israel e os países da América Latina. Ele tinha uma vasta experiência em colaboração internacional e frequentemente visitava o Brasil para estreitar laços com a comunidade judaica e fortalecer parcerias bilaterais. Ao longo de sua carreira, Davi havia trabalhado em atrevidote projetos de cooperação nas áreas de tecnologia, agricultura e educação, estabelecendo conexões significativas entre Israel e países latino-americanos. Sua fluência em português e seu profundo entendimento da cultura brasileira o tornavam um elo vital nas discussões diplomáticas. Durante suas visitas anteriores, ele sempre demonstrou um compromisso genuíno em promover iniciativas que beneficiassem ambas as nações. Daniel acreditava que a recepção de Davi seria uma oportunidade perfeita para Odair se envolver ainda mais com a comunidade judaica e fortalecer os laços com as autoridades israelenses. Ele explicou a Odair que a visita do chefe de gabinete tinha como objetivo discutir novas oportunidades de cooperação e estreitar os laços comerciais e culturais entre Israel e o Brasil, especialmente em áreas como inovação tecnológica e segurança alimentar. Com entusiasmo, Odair aceitou o convite e se preparou para a recepção. Ele viu a oportunidade não apenas de apoiar Daniel, mas também de se envolver em um evento significativo que alinhava seus interesses pessoais e sua nova identidade. Enquanto se preparava, Odair estava animado com a possibilidade de conhecer Davi Levy e aprender mais sobre suas visões e planos para o futuro das relações entre os dois países. A casa de campo da família Pereira em Indaiatuba se mostrava o local perfeito para a recepção de Davi Levy. Situada em meio à natureza, com seu ambiente acolhedor e rústico, a casa oferecia a tranquilidade e a beleza necessárias para um evento tão especial. Odair e Cláudia estavam animados em receber o chefe de gabinete da chancelaria da América Latina e se dedicaram a criar uma experiência memorável que refletisse não apenas a hospitalidade brasileira, mas também a rica cultura judaica.
Para o almoço de domingo, Cláudia organizou um cardápio repleto de pratos típicos da culinária judaica. Entre as delícias que foram preparadas estavam o tradicional challah, um pão trançado que simboliza a festividade, e o tzimis, um prato doce à base de cenouras e frutas secas que aqueceria o coração de todos os presentes. Além disso, um delicioso goulash e a famosa sopa de matzah complementavam a refeição, trazendo um gosto especial que lembrava as tradições da comunidade judaica. A decoração também foi cuidadosamente planejada para criar um ambiente festivo e acolhedor. A mesa foi adornada com toalhas brancas e candelabros, enquanto as flores frescas que enfeitavam o espaço eram escolhidas com base nas cores da bandeira de Israel. Cláudia se certificou de que houvesse elementos simbólicos, como pequenos enfeites de estrela de Davi, para honrar a cultura e a história do povo judeu. Os filhos de Odair e Cláudia, Lucas e Sofia, estavam empolgados com a chegada dos convidados e ajudaram a preparar o local. Eles se divertiam arrumando a mesa e aprendendo sobre os pratos que seriam servidos. A atmosfera era de alegria e expectativa, enquanto a família Pereira se preparava para receber não apenas um dignitário, mas também um amigo que representava uma ponte entre duas culturas. Na tarde do evento, a casa de campo estava repleta de risos e conversas animadas. Davi Levi chegou acompanhado de alguns membros da comunidade judaica de São Paulo, e foi recebido com calor e entusiasmo. O almoço um sucesso, com todos compartilhando histórias, discutindo ideias e celebrando a rica herança cultural que unia Brasil e Israel. A recepção na casa da família Pereira não apenas fortaleceria os laços diplomáticos, mas também promoveria um ambiente de amizade e compreensão entre os presentes. O propósito seria deixar uma marca duradoura nos corações de todos os envolvidos. No dia marcado, a casa de campo da família Pereira em Indaiatuba estava repleta de energia e entusiasmo. Desde as primeiras horas da manhã, a família se movimentava com alegria, fazendo os últimos ajustes para receber os convidados. Cláudia, com seu olhar atento aos detalhes, revisava a mesa decorada com capricho, enquanto Odair conferia os pratos que estavam sendo finalizados na cozinha. Os convidados começaram a chegar pontualmente, trazendo sorrisos e boas-vindas calorosas. Daniel Rosenbaum, o amigo de Odair que havia organizado a recepção, foi um dos primeiros a chegar, cumprimentando todos com um abraço e expressando sua animação para o evento. Ele logo apresentou Davi Levi, que se mostrava carismático e acessível, cumprimentando cada um com um aperto de mão firme e um sorriso acolhedor. A atmosfera na casa era contagiante. As conversas fluíam facilmente enquanto os convidados trocavam histórias e experiências, muitos deles animados para discutir as relações entre Brasil e Israel. Odair se sentia orgulhoso ao observar a interação entre as pessoas, percebendo como aquele evento se tornara um espaço para construir conexões significativas. Ele aproveitou cada momento, dedicando tempo a conversar com Davi sobre suas visões para o futuro das relações diplomáticas, enquanto também se divertia com os outros membros da comunidade. À medida que o cheiro dos pratos típicos invadia o ar, os convidados foram levados à mesa. Cláudia fez um pequeno discurso, expressando sua gratidão pela presença de todos e a importância de fortalecer laços entre as culturas. Ela falou sobre a culinária como um meio de unir as pessoas e sobre como aquele almoço não era apenas uma refeição, mas uma celebração da amizade e da colaboração. Quando todos começaram a saborear os pratos, a alegria na mesa aumentou. O challah e a sopa de matzah foram os primeiros a serem servidos, seguidos pelo tzimis e o goulash, que conquistaram o paladar de todos. As risadas e os elogios à comida preenchiam o ambiente, e logo as conversas se tornaram mais animadas. A combinação da hospitalidade brasileira com a rica cultura judaica fez com que o almoço se tornasse um momento inesquecível para todos os presentes. A recepção na casa da família Pereira não apenas celebrou a união entre as culturas, mas também deixou uma marca profunda nos corações de todos os convidados, reforçando a importância da amizade, do respeito e da compreensão mútua. Durante o almoço, à medida que as conversas fluíam, o tema do difícil convívio de Israel com seus vizinhos, especialmente com os palestinos, começou a emergir.
Os convidados discutiam as complexidades da situação, e a atmosfera se tornou mais séria à medida que cada um compartilhava suas perspectivas. Nesse momento, Odair, sentindo a importância do assunto, pediu a palavra e, com o coração cheio de emoção, fez um discurso efusivo. Quero compartilhar algumas reflexões sobre a terra sagrada que todos nós valorizamos profundamente. Acredito que é vital lembrar que essa terra pertence ao Estado de Israel, não apenas por questões políticas, mas por uma conexão histórica e espiritual que remonta a milênios. O sionismo, que agora faz parte da minha vida e da minha identidade, fundamenta-se em princípios que merecem ser ressaltados. Odair olhou nos olhos dos convidados, buscando enfatizar sua mensagem. Em primeiro lugar, o sionismo é um movimento que nasceu da necessidade de autodeterminação do povo judeu. Após séculos de perseguições e diáspora, a busca por um lar seguro e reconhecido se tornou uma questão de sobrevivência. A terra de Israel, com sua rica história e significado, é o único lugar onde o povo judeu pode exercer plenamente sua identidade e cultura. Além disso, continuou Odair, é importante reconhecer que o sionismo não é apenas uma reivindicação territorial, mas também um retorno às raízes espirituais. A conexão entre o povo judeu e essa terra é mencionada repetidamente nas escrituras sagradas. É aqui que os antepassados judaicos viveram, onde os profetas caminhavam, e onde nossos laços culturais foram forjados. Essa é uma terra que tem um valor sagrado e profundo para nós, e que não pode ser ignorado. Os convidados aplaudiam calorosamente enquanto Odair continuava a falar, sua paixão pelo tema evidente em cada palavra. Ele enfatizava a conexão histórica e espiritual entre o povo judeu e a terra de Israel, afirmando com firmeza: esta é a terra prometida por Deus a Abraão, e é uma promessa que transcende qualquer negociação humana. É uma herança que vai além de leis, tratados ou convenções internacionais, pois é a terra sagrada, dada aos judeus por um compromisso divino. Odair, sentindo a importância do momento e a necessidade de unir as vozes que clamavam por reconhecimento, citou o livro de Ezequiel, dizendo: assim diz o Senhor Deus, eis que eu reconstituirei a casa de Israel e a trarei de volta à sua terra, e com um espírito renovado, os reunirei como um só povo. Esta profecia é um testemunho poderoso do direito do Estado de Israel à terra prometida, e ela ressoa com a essência do sionismo. O retorno ao verdadeiro lar dos judeus não é apenas uma aspiração política, mas uma resposta a um chamado divino que ecoa através dos séculos, reafirmando que a terra de Israel pertence ao povo judeu, conforme as promessas feitas por Deus aos antepassados. Odair olhou ao redor da mesa, vendo o entusiasmo e a concordância nos rostos dos convidados. É importante que reconheçamos que a legitimidade da presença do Estado de Israel nesta terra não depende de reconhecimentos externos, mas sim de nossa história e de nossa fé. Deus fez um pacto com o patriarca Abraão, e essa promessa é a base de nossa identidade. Quando falamos da terra prometida, estamos falando de um vínculo sagrado que não pode ser rompido. Ele prosseguiu, com a voz cheia de emoção: nenhuma lei, nenhum tratado ou convenção internacional pode anular essa verdade. O povo judeu não pode e não deve ser despojado de seu direito legítimo à sua terra. É essa conexão espiritual que nos dá força para enfrentar os desafios que encontramos, e é isso que os une como uma nação. A terra é lar do povo escolhido, e luta por ela é também uma luta pela identidade e o seu futuro. Os aplausos se intensificaram à medida que Odair enfatizava a importância de não apenas proteger a terra, mas também honrar a história e a promessa de Deus. Devemos nos unir em defesa de nossos direitos, com a consciência de que somos herdeiros de uma promessa que data de tempos antigos. Cada passo que damos em direção à segurança e à paz deve ser fundamentado nesse compromisso sagrado. O discurso de Odair deixou uma marca indelével nos corações dos presentes. Eles sentiram-se inspirados pela sua convicção e determinação, e as discussões que se seguiram eram permeadas por um novo sentido de propósito e unidade. A recepção na casa da família Pereira não apenas celebrou a cultura e a amizade, mas também reacendeu a paixão pela luta contínua pela terra prometida, unindo todos em torno de uma causa maior.
Enquanto a conversa animada continuava na sala de jantar, cheia de aplausos e sorrisos, o caseiro, um homem simples e de maneiras acanhadas, adentrou a sala com um semblante preocupado. Ele hesitou por um momento, observando a cena festiva antes de se dirigir a Cláudia, que estava ao lado de Odair, ainda absorvendo a intensidade do discurso do marido. Dona Cláudia, ele começou, a voz baixa, a um grupo de índios na frente do portão. Eles pedem para falar com os proprietários da casa. Sua expressão refletia a preocupação por interromper o momento alegre, mas a mensagem precisava ser transmitida. Cláudia, ocupada organizando os detalhes do evento e com a mente cheia de compromissos e planos, não hesitou em responder. Diga a eles que não temos tempo agora. Estamos recebendo convidados importantes e não podemos nos distrair com isso. Sua resposta foi direta, com um tom que não deixava espaço para contestação. O caseiro assentiu, visivelmente desconfortável, mas Cláudia já havia se voltado novamente para os convidados, ignorando a situação à sua volta. Para ela, o foco estava em criar um ambiente perfeito para a recepção e não em lidar com questões externas que poderiam tirar o brilho do evento. O caseiro hesitou mais um instante, pensando na expressão de animosidade que tinha visto no rosto dos índios, mas, ciente de sua posição, seguiu a ordem de Cláudia. Ele se retirou da sala e caminhou em direção ao portão, sentindo-se dividido entre seu dever e a empatia que sentia pelos visitantes inesperados. Enquanto isso, a recepção continuava, com risos e discussões sobre o futuro das relações entre Brasil e Israel, mas a atitude de Cláudia começava a se tornar um ponto de tensão em um dia que, até aquele momento, fora repleto de harmonia e celebração. Odair, percebendo a expressão preocupada do caseiro ao se retirar, indagou Cláudia com um olhar questionador, buscando entender o que estava acontecendo. O que foi isso? Ele perguntou com a preocupação evidente em seu rosto. A festa estava em pleno andamento, mas a interrupção o fez sentir que havia algo importante sendo deixado de lado. Cláudia, no entanto, apenas balançou a cabeça, despachando a questão com um gesto despreocupado. Ah, nada com que se preocupar, respondeu, tentando desviar o foco. Devem ser apenas mais algumas pessoas querendo dinheiro. Temos convidados importantes aqui, e não podemos nos distrair com isso. Seu tom era firme, como se já houvesse decidido que o assunto estava encerrado. Odair, percebendo a determinação da esposa, decidiu não insistir. Ele acreditava que era mais importante manter o clima leve e festivo do que se envolver em uma situação irrelevante. Com isso, ambos deram o incidente como superado, voltando-se para os convidados e continuando a celebração, sem se dar conta de que a decisão de ignorar a presença dos índios poderia ter implicações mais profundas. A festa seguiu seu curso, com risadas e conversas animadas preenchendo o ar. A conexão entre os convidados se aprofundava, enquanto Odair e Cláudia se esforçavam para garantir que todos se sentissem bem-vindos. Contudo, a atitude de desconsiderar a presença dos nativos começava a deixar uma sombra sutil sobre a recepção, um lembrete de que, mesmo em meio à celebração, havia vozes que clamavam por atenção e reconhecimento. Enquanto a recepção prosseguia com sorrisos e conversas animadas, um som crescente começou a invadir o ambiente. Os nativos, em virtude da recusa anterior, começaram a cantar e a fazer batuques em frente ao portão da casa. O som dos tambores reverberava pelo ar, criando uma atmosfera vibrante e pulsante que contrastava com a formalidade do evento. Os convidados começaram a olhar uns para os outros, perplexos e, em alguns casos, divertidos, mas a música e os batuques rapidamente tornaram-se uma fonte de perturbação. O ritmo dos tambores e as vozes harmoniosas dos nativos ecoavam com força, ofuscando as conversas que antes fluíam livremente na sala. Cláudia, visivelmente irritada com a interrupção, franziu a testa enquanto tentava ignorar o barulho, mas a tensão na sala crescia. Odair, por outro lado, sentiu uma inquietação crescente. Ele não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo do lado de fora. A música continuava, cada vez mais intensa, e alguns convidados começaram a se levantar para espiar pela janela, curiosos sobre a origem do som.
A atmosfera da recepção, antes leve e alegre, agora estava tingida de desconforto. A presença dos nativos se tornava uma força disruptiva. Odair tomou a decisão de sair e ver o que estava acontecendo. "Vou dar uma olhada", disse ele, dirigindo-se para a porta. Ao sair, ele se viu diante de um espetáculo vibrante. Os nativos dançavam com um fervor apaixonado, e a expressão de suas faces refletia um profundo sentido de cultura e identidade. O som dos tambores, embora perturbador, carregava uma mensagem poderosa que Odair agora estava começando a entender. Ao sair da casa, Odair se deparou com uma cena que rapidamente se tornava mais intensa do que ele havia imaginado. Os nativos, enquanto continuavam a cantar e dançar, portavam facões em suas mãos. O brilho do metal sob a luz do sol, combinado com a energia vibrante da música, transformou o ambiente em algo que, embora repleto de cultura e expressão, também emanava uma sensação de perigo. Odair sentiu um frio na barriga ao perceber a situação. O som dos tambores, antes apenas perturbador, agora parecia ressoar de forma diferente. Ele se aproximou um pouco mais, tentando entender o que estava acontecendo. O grupo de nativos parecia unido, mas a presença dos facões tornava a situação potencialmente explosiva. Enquanto isso, Cláudia, do interior da casa, observava a cena pela janela com o coração acelerado. O clima de celebração que ela havia cuidadosamente criado estava ameaçado por uma tensão crescente que ela não conseguia ignorar. "Odair, volte aqui!" Ela gritou, mas sua voz mal se destacava sobre o barulho da música e do batuque. Os nativos, percebendo que estavam sendo observados, aumentaram a intensidade de sua performance. A dança tornou-se mais vigorosa, e a música mais alta, enquanto os facões eram levantados como parte de uma expressão cultural que, para eles, representava resistência e identidade. Odair, embora consciente do risco, sentiu uma mistura de medo e curiosidade. Ele queria entender o que aqueles nativos estavam tentando comunicar. Foi então que um dos líderes do grupo, um homem de estatura imponente e olhar firme, se aproximou de Odair. "Estamos aqui para reivindicar nossa terra e nossa vez", ele disse, com uma força e determinação que ecoavam em suas palavras. Os nativos tupi-guarani, em sua dança e cânticos vibrantes, começaram a expor os motivos que os levaram até a propriedade da família Pereira. O líder da tribo, um homem sábio chamado Aruan, erguia seu facão para enfatizar suas palavras enquanto contava a história que unia sua gente àquela terra. "Acreditamos que esta terra foi prometida a nós por Tupã, o Deus do céu e dos trovões. Ele fez um pacto com nossos ancestrais, garantindo que esta região, rica em vida e fertilidade, seria nosso lar para sempre." Fim da parte 2.